Você já parou para se perguntar o que está realmente escondido por trás dos maiores mistérios religiosos do mundo? O que as Escrituras Sagradas não estão nos contando? Relíquias que supostamente têm poderes além da compreensão humana, milagres inexplicáveis que desafiam a ciência. E o que acontece com a nossa alma depois da morte? Neste vídeo, vamos explorar os segredos mais profundos e as perguntas que a humanidade nunca deixou de tentar responder. Prepare-se para uma jornada intrigante pelos maiores mistérios religiosos da história. Fique até o final e descubra o que você nunca soube que poderia mudar sua visão do mundo. Os mistérios religiosos sempre fascinaram a humanidade, alimentando nossa curiosidade sobre as origens, a natureza e os ensinamentos divinos. Um dos principais enigmas que perdura é a origem dos livros sagrados, que são fundamentais para a compreensão espiritual em várias religiões. A Bíblia, o Alcorão e os Vedas, por exemplo, são considerados pela maioria das tradições como textos inspirados por Deus. No entanto, surgem questões sobre quem, de fato, escreveu essas obras e qual foi o processo envolvido em sua criação. Muitos estudiosos e teólogos discutem sobre a autoria humana e divina desses livros, ponderando até que ponto as influências históricas e culturais moldaram seus conteúdos e, ao mesmo tempo, mantiveram sua santidade. Além das Escrituras, outro mistério que desperta grande interesse são as relíquias sagradas. Artefatos como a Cruz de Cristo, o Santo Graal e o Sudário de Turim são envoltos em lendas e crenças que transcendem o tempo e as fronteiras geográficas. Esses objetos carregam um simbolismo profundo para milhões de fiéis, sendo considerados como possuidores de poderes divinos ou de uma conexão direta com figuras sagradas. No entanto, questiona-se até que ponto as evidências históricas podem confirmar suas origens e autenticidade, e se o significado espiritual atribuído a essas relíquias é o único fator que lhes confere relevância. O conceito de milagre também ocupa uma posição de destaque nos mistérios religiosos. Milhares de eventos considerados milagrosos são registrados em diferentes tradições, desde curas inexplicáveis até aparições divinas. Esses fenômenos, muitas vezes interpretados como intervenções diretas de uma força superior, desafiam o entendimento humano e a razão científica. A dúvida entre o que é realmente um milagre e o que pode ser explicado por fenômenos naturais é um dos principais enigmas que geram debates entre teólogos, cientistas e fiéis. Além disso, os milagres continuam a alimentar a fé de muitas pessoas, funcionando como símbolos de poder divino e como prova tangível da presença de Deus na vida cotidiana. Outro mistério que atrai grande atenção é a questão da vida após a morte. As diferentes religiões oferecem visões diversas sobre o destino da alma após a morte. Para algumas tradições, como o cristianismo e o islamismo, a vida após a morte é definida pelo julgamento divino, onde as almas são direcionadas para o paraíso ou para o inferno. Já outras, como o hinduísmo e o budismo, acreditam na reencarnação e na continuidade da alma em novos corpos. As doutrinas religiosas buscam explicar o destino espiritual do ser humano, mas os detalhes sobre como isso ocorre permanecem envoltos em mistério, levando muitos a questionarem qual é, de fato, o verdadeiro entendimento sobre o pós-vida. A busca por respostas sobre a vida após a morte se intensifica ao longo da história, impulsionada por seitas e religiões secretas, que mantêm ensinamentos ocultos de grande interesse para os estudiosos e adeptos. Organizações como os Templários e os Illuminati são frequentemente associadas a práticas e doutrinas que alegam possuir conhecimentos espirituais ou secretos, que podem alterar a percepção do mundo e da divindade. Esses grupos despertam curiosidade não apenas por seu caráter enigmático, mas também pelo poder e influência que alegam ter. A natureza de seus ensinamentos e a veracidade de suas crenças continuam sendo um mistério, que atrai tanto seguidores quanto céticos. As profecias também fazem parte integrante dos mistérios religiosos, especialmente aquelas relacionadas ao Apocalipse e ao fim dos tempos. Em muitas tradições religiosas, existem textos e interpretações que falam sobre o juízo final, um evento cataclísmico que marcará o fim da era humana e o início de uma nova ordem divina. O livro de Apocalipse, na Bíblia, as profecias de Nostradamus e as visões apocalípticas de outras culturas fornecem diferentes perspectivas sobre como o mundo chegará ao seu fim. Apesar de sua popularidade, o verdadeiro significado dessas profecias continua a ser um campo fértil para interpretações diversas, com algumas pessoas acreditando que os sinais do fim estão se tornando cada vez mais evidentes. Por fim, a busca por respostas sobre os mistérios religiosos reflete uma constante tentativa de entender o que é inefável e transcendental. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de buscar significados para o que não pode ser visto ou tocado, e as religiões oferecem um campo fértil para esse tipo de reflexão. Sejam os livros sagrados, as relíquias, os milagres, a vida após a morte, as seitas secretas ou as profecias, os mistérios religiosos continuam a ser um elemento central na jornada espiritual de milhões de pessoas ao redor do mundo.
Mesmo que algumas dessas questões permaneçam sem respostas definitivas, o processo de busca em si tem um valor profundo, pois leva os indivíduos a refletir sobre a natureza do divino e do seu próprio papel no universo. Chegamos ao final dessa jornada pelos mistérios religiosos que têm fascinado a humanidade por milênios. A verdade é que, embora muitos desses enigmas permanecem sem respostas definitivas, o poder dessas questões está justamente na nossa busca por entendê-las. Cada mistério, cada relato e cada profecia nos desafiam a olhar para o além e questionar o nosso papel no universo. E agora, eu te convido a refletir: o que você realmente acredita sobre o que está além do visível? Se você se sentiu tocado por esse tema e quer continuar desvendando outros mistérios do mundo, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nada e continue acompanhando nosso conteúdo. Vamos juntos explorar mais segredos e expandir nossa compreensão do que é sagrado.